Na verdade, duas bocas no trombone que vieram para nós aqui. Uma relacionada a Tifatais, ali no Distrito Industrial, só reclamando ali sobre lotes clandestinos, sobre a questão de regularização daquela área dentro do Distrito Industrial, quais seriam as consequências, né, de ter uma área residencial no meio lá do Distrito Industrial. E tem a situação da Rua Alfredo Hansen também, que também, segundo moradores, tem uma área lá de loteamento clandestino, que a prefeitura, em função disso, não consegue atender, enfim. Tudo isso repercutiu na semana que passou aqui no Repórter Cultura. A gente entrou em contato com a prefeitura de Timbó, o Júnior Gama gentilmente atendendo a gente, veio aqui no dia de hoje, está aqui já, presente aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, para a gente conversar sobre especialmente sobre essas duas situações, Rua Tifatais, lá no Distrito Industrial, e a Rua Alfredo Hansen. Então, agora no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar Nabuts, que a gente tem a nossa primeira entrevista, justamente com o Júnior Gama, secretário de Planejamento da cidade de Timbó. Júnior, um abraço, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre muito bom ter esse espaço aqui para a gente poder conversar, para poder esclarecer. A gente sempre fica muito honrado em ter essas portas abertas aqui para a gente poder conversar. Imagina, com certeza, né? Passar esses esclarecimentos para a comunidade timboense, sempre muito importante. E vamos lá, Gama, vamos falar primeiramente então da Tifatais. Tifatais é uma rua que fica localizada ali nas proximidades da Associação da Metiza, bem em frente, né? Ela sobe, uma rua que sobe ali, daí tem alguns lotes. A informação que a gente recebeu, só para contextualizar para o ouvinte, para você também, a informação que a gente recebeu, que há algum tempo já aquela área ali, aquela rua ali, tem lotes que estão sendo comercializados na base de contrato, não há um loteamento oficializado, né, para aquela situação, e está lá no meio do Distrito Industrial. E agora, me parece, por informações também de quem levantou a boca no trombone aí, estaria se buscando a regularização daquela área. E aí uma área que ficaria justamente lá no meio do Distrito Industrial, uma área residencial, e que traria dificuldades para empresas, por exemplo, se instalarem por lá. Daqui a pouco pessoas reclamando, né, de cheiro, de barulho, né, de empresas, né? Afinal, aquela área lá está destinada para o Distrito Industrial. Enfim, essa foi a boca no trombone. Agora queremos ouvir então o que o setor de planejamento e a prefeitura de Timbó tem a dizer a respeito disso. Vamos lá então, essa área ali, esse lote que tem ali, ele sim foi comercializado de forma irregular, então é oriundo de um parcelamento irregular do solo, que a gente fala, né, de um loteamento irregular, e foram feitas vendas via contrato. Essas vendas via contrato, a prefeitura não tem como saber a cada momento, a cada venda que está fazendo, né? A gente vem acompanhando o caso e iniciamos o processo de regularização. Existe a lei nacional de REURB, que ela é de 2017, que ela prevê a regularização dessas situações. Mas não é única e simplesmente, ok, vamos pegar o que tem lá e vamos regularizar. Existe todo um processo, existe o entendimento do que tem e o que não tem, existe o entendimento de como vai ser utilizada essas áreas, como vão ser regulamentadas essas áreas. E aí a prefeitura, através dessa lei nacional de 2017, a lei do REURB, ela iniciou esse processo para poder regularizar aquela área. Com isso, regularizando aquela área, nós vamos dar aparelhos públicos, então, não só para aqueles moradores, mas para todo o entorno. Abertura de via, alargamento de via, infraestrutura, que também vai atender todo o bairro industrial, juntamente com a obra de macrodrenagem que está sendo realizada lá. Inclusive com a projeção da abertura da Tancredo Neves, para a gente conseguir também escoar esse movimento de carros pesados, de caminhões, que passam pela Tancredo Neves, que passam ali por trás do bairro industrial. Então, a ideia da regularização é justamente também para conseguir desenvolver todo esse planejamento que a gente tem para a área industrial. Quanto aos barulhos, quanto à incomodação das indústrias, possivelmente vizinhas ali, não há problema nenhum, porque se uma indústria está na área industrial e ela tem o regramento da área industrial, quanto a ruídos, quanto a cheiro, quanto a barulho,
qualquer coisa, ela tem que seguir o regramento da área industrial, independente de quem esteja do lado. Então, se ela está hoje na área industrial, seguindo todos os pré-requisitos de uma área industrial, não há motivos ou não há penalidades para ela se tiver alguma reclamação. Então, se ela está ali seguindo todo o regramento, por mais que alguém vizinho se sinta incomodado, se ela está seguindo o regramento, não vai ter problema nenhum. Ah, certo. Então isso é importante, muito importante a gente saber e passar para o nosso ouvinte também, que no caso, né, de a empresa estar estabelecida no distrito industrial, onde foi uma área destinada para isso, e ela estiver cumprindo com os regulamentos que são para a indústria, aí os moradores, né, de uma possível área residencial naquele local, infelizmente, né, vão ter que se adequar. Aí quem tem que se adequar é o morador. A indústria, desde que a indústria esteja adequada, né, aos seus limites ali também, aí é uma decisão de quem comprou o lote lá, de ficar lá ou não ficar, porque se a empresa estiver cumprindo as suas regras, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, e eles estão ali. E esses moradores, esse lote ali da conhecida como Tifatais, né, originalmente era de um proprietário que tinha ali a casa dos seus familiares também. Então tem alguns herdeiros que têm casa ali, e a gente tem outros casos dentro da área industrial que são pessoas que têm esse lote há muito tempo, são herdeiros e têm casas ali, e elas têm esse direito de ter a casa ali, porque essa moradia veio antes do zonamento industrial. Então, se a pessoa tem um lote e ela tem a casa ali, nada pode ser feito para tirá-la dali. E ali, assim que começou ali a questão desse lote da Tifatais, o proprietário tinha a casa ali, aí conforme foi tendo os filhos foram construindo algumas residências ali no mesmo lote, por serem herdeiros, e aí eles têm o direito, e aí ali essas casas têm o direito de permanecer ali também. Muito bem, mas o fato, por exemplo, desses lotes que daí já não são da família, são de terceiros e que foram comercializados através de contrato, existe uma penalização da família ou de quem faz isso? O que acontece com quem pratica esse tipo de ação? De vender, de fracionar uma parte de terra lá sem o conhecimento do poder público, sem, né, o pagamento, quer dizer, pagamento do IPTU está tudo certo porque o lote ainda está, para a prefeitura é um lote só. Né? Mas como é que funciona? Existe uma penalização, alguma situação assim para quem vende lote por conta de contrato? Existe a penalização. Essa multa é calculada através da área do lote, da área parcelada do lote. Então existe a penalização, inclusive nesses processos de REURB, que a gente fala que o que é o REURB? O REURB é um processo que existe esse parcelamento irregular, são identificados lotes e cada pessoa recebe a matrícula do seu lote. Para isso acontecer, passam-se vários processos, inclusive regularização das pendências financeiras, regularização da área dos lotes, entendimento das vias para poder chegar no lote. Então não é simplesmente chegar lá e regulariza, não. Tem que passar por todo um processo. E dentro desse processo de REURB, que é o que está acontecendo com a Tifatais, tem também a regularização de todas as pendências financeiras. E é importante lembrar que o pagamento do IPTU, o IPTU é o imposto, o imposto predial e territorial. O fato de uma obra estar irregular não quer dizer que ela não precisa pagar IPTU. Então, se no caso que eles construíram lá irregular, isso não quer dizer que eles não pagam IPTU. Eles pagam IPTU também, mesmo a obra estando irregular. Então, a cobrança existe. A cobrança existe. A prefeitura enxerga aquela construção lá. Isso. A prefeitura enxerga. Através aí dos seus órgãos de fiscalização e emite o carnezinho lá de IPTU para aquela pessoa que o lote não está no nome dela, ou está através de um contrato, mas oficialmente não está no nome dela, mas para construir ela precisou pegar uma autorização? Nem sempre. Ela constrói sem autorização. E aí que é a construção irregular. Ela constrói sem regularização, sem autorização. Porém, no nosso mapeamento de georreferenciamento, a gente identifica e a cobrança do IPTU acontece. Então, não é cobrado IPTU só de quem está totalmente irregular. A cobrança acontece, a gente vai lá, a gente notifica, enquanto acontece todo esse processo, a cobrança do IPTU acontece.
Muito bem, então também tem essa situação que está esclarecida aí. O pessoal que faz uma obra irregular, mesmo que a obra esteja irregular, a prefeitura, né, através dos seus recursos aí consegue identificar, vai lá e cobra o PTU. Agora, a parte da regularização, aí é esse processo de REURB que está passando lá nesse momento a Tifartais. Nós estamos passando, vamos caminhar lá para outra situação que a gente também levantou, que foi levantado, na verdade, aqui por ouvintes na semana passada, que é a rua Alfredo Hansen. Me parece que lá a situação é parecida também, mas eu não sei aí se também já há uma situação de REURB por lá. Tá, vamos lá. A situação da rua Alfredo Hansen, que é essa via que liga a entrada ali da Vila Germer com a Pomeranos, com a rua Pomerode, essa área ali, ela também tem um parcelamento irregular, também foram vendidos lotes irregularmente, porém ali tem uma outra situação. Essa área ali não é mais área urbana, é área rural. Então nós temos uma lei também que o lote rural, um terreno rural, tem que ter no mínimo 20 mil metros quadrados. Certo. Não pode ter menos de 20 mil metros quadrados. Então ali, além de ser um parcelamento irregular, venderam com lotes menor do que o mínimo permitido para a área rural. Então tem essa situação ali também. Existem formas de regularizar. E aí, analisando a situação, nós fomos atrás também para ver formas de regularização. Porém, ali é identificado pela Defesa Civil Estadual como área de risco. Além disso, é área de risco. Bom, é uma área, então ali é considerada área, é identificado, classificado como área rural. Isso. Então os lotes têm que ter no mínimo 20 mil metros quadrados para poderem serem parcelados, no mínimo 20 mil. Foram parcelados lotes menores que isso, uma primeira irregularidade ali. Além disso, é uma área então de risco pela Defesa Civil Estadual. Na área de risco, e as edificações que estão lá, elas não têm alvará. Também são irregulares. E não vão conseguir alvará enquanto... Não conseguem. Nós, por várias tentativas, nós já fomos lá, já conversamos com eles, já buscamos alternativas junto a eles, já oferecemos alternativas para eles também. Porém, muitos moradores também não querem sair de lá. Então, existe a prefeitura também, a gente vai oferecendo possibilidades dentro de um limite possível, né? Mas a gente já conversou com eles lá, já tentamos por várias vezes no passado buscar alternativa junto a eles, mas também é um caso bem complexo para regularizar, porque também depende é um processo que tanto a prefeitura faz a sua parte, quanto os moradores precisam fazer a sua parte. Então não é só força da prefeitura, isso ali é uma parceria entre prefeitura também e os moradores. Muito bem, essa é uma situação também me parece até mais complexa ainda, no ponto de vista dessa área ser considerada área de risco. E a área de risco lá é por conta de deslizamento, enfim, existem já rachaduras naquela área lá que justificam essa situação? Nesses casos de área de risco, é um mapeamento que a CPRM faz, então é essa mancha que a CPRM faz, das áreas de riscos do município. Isso acontece no estado inteiro através da Defesa Civil Estadual. O que acontece? Podem ser apresentados estudos de geólogos que provem diferente. Podem ter estudos de geólogos que falam, não, aqui não é realmente, através de um estudo mais aferido no local, consegue. Só que lá não foi o caso. E aí não tem, a gente não pode parcelar, a gente não pode liberar alvará por ser considerado área de risco. Por ser morro, sim, é de deslizamento. Ali é basicamente deslizamento mesmo. Deslizamento. Mas não que... vamos pegar agora um outro exemplo da cidade, que é a Rua Tupi, por exemplo. Tem uma situação também, que é exatamente essa da Alfredo Hansen aí. Isso. Né, que aí tem parcelamentos lá que também são menores do que os 20 mil metros quadrados, mas lá a Defesa Civil interditou por conta de já haver rachaduras no morro lá. Aí já foi identificado até situações de tem risco. Pontos de área de risco. O processo da Rotupi do Morro Amazonas começou também nessa mesma ideia, que foi visto que era uma área parcelamento irregular. A gente foi entender para poder regularizar, mas por ser área de risco, a gente também
não pode fazer a gente não pode fazer esse parcelamento, a gente não pode regularizar o que tem lá. Foram feitos alguns estudos de geólogos do Morro Arapongas e esses estudos não foram conclusivos a ponto de que, ok, tem segurança total para poder ficar lá. A gente sabe que lá tem o caso dos herdeiros, que os herdeiros já estão lá há muito tempo, têm as suas casas lá em locais específicos onde não apresentam tanto risco. A gente sabe dessa situação dos herdeiros, porém, como é uma gleba só, como é um lote só, então a gente não consegue parcelar também por ser área rural, também por ser um parcelamento irregular, também por essas pessoas que compraram por contrato construírem sem alvará da prefeitura, então eles estão lá construindo sem o alvará, em área de risco, em um parcelamento irregular feito por contrato. Então tem uma série de questões aí. Tem uma série de questões que a gente também, e esse caso específico da Rua Tupi, ele foi judicializado, então hoje a prefeitura só pode fazer o que estiver no processo. A gente também hoje fica preso aguardando as questões do processo, o que a justiça libera. Tem uma pergunta aqui de ouvinte do Rainer, ele diz o seguinte: como é que conseguem ligar luz e água nesses loteamentos que ainda não são regularizados, que estão aí com base em contrato, enfim? Nós temos uma parceria com a Celesc e toda ligação de energia nova, o planejamento, a Secretaria de Planejamento precisa aprovar justamente para evitar essas ligações em loteamentos irregulares. Então, eu não vou lembrar a data de corte de que ano em diante, mas a partir de uma data lá, a Celesc não liga mais em loteamento irregular, o que a gente define como loteamento irregular. O que acontece é que eles fazem gato. Ah, certo. Aí com gato, aí também daí não tem Celesc que consegue, até pode conseguir identificar, mas se identificar um gato, aí é crime. Sim. Aí é crime. Então, mas teve um período em que se fazia. Mas muito tempo atrás. Se fazia essas ligações, portanto, muita gente que já tem casas nesses locais que são considerados irregulares, que tem ligação de água e luz, de um tempo para trás. Isso. Samai também, por ser um serviço municipal, deve ser a mesma situação. Sim, mesma situação. Informa a prefeitura e só liga se for situação regular do lote. Não faz mais ligação irregular. Não faz mais. Muito bem, eu acho que está esclarecido aqui os pontos, né, da prefeitura. Então fica muito claro aqui para a gente da Tifa Tais ali, essa situação. Eu acho que ali a situação da Tifa Tais, ela é uma área urbana, então é uma situação que teoricamente é mais simples de resolver, através do REURB, claro, de todas as regras que o REURB traz, segundo o Gama aqui, e é um pouco mais simples de resolver porque os lotes podem ser parcelados em menos de 20 mil metros quadrados, enfim, não há nenhum tipo de impedimento de defesa civil para aquela situação. A única coisa é que as pessoas que estiverem com sua construção lá, elas é que vão ter que se adaptar ao entorno, né? É uma área industrial, então as pessoas que residem lá ou que vão construir alguma coisa lá é que vão ter que se adaptar ao entorno, ou seja, às indústrias. E se as indústrias estiverem dentro da lei, nada poderá atrapalhar, né, o andamento ali das indústrias naquele local. Na Alfredo Ramos, a situação mais complexa porque lá é uma área de risco pela Defesa Civil e é uma área rural, então os lotes têm que ser de pelo menos 20 mil metros quadrados, foram parcelados com um valor menor, né, uma quantidade menor de metros quadrados. Enfim, uma situação mais complexa lá e muito mais complexa ainda também na Rua Tupi, onde está judicializada a causa lá, então a prefeitura está mais amarrada ainda nessa situação. Gama, acho que está esclarecido, né, dentro do nosso objetivo, que era esclarecer essa situação para os nossos ouvintes aqui, e a gente agradece a participação da prefeitura aqui, na pessoa do Júnior Gama, secretário de Planejamento da cidade, explicando, deixando muito claro aqui, ficou muito claro qual é o posicionamento e as condições que a prefeitura tem de atuar nesses casos, Júnior. Só esclarecendo também que na questão da rua da Tifa Tais, um dos objetivos da prefeitura é regularizar a situação para também levar melhorias para a área industrial.
Então, a regularização da Tifatais é importante para a gente... Ela não é uma coisa isolada, não está se trabalhando o assunto Tifatais como uma coisa isolada, mas é em função de toda a infraestrutura que está se criando ali para a área industrial, Sim. A Tifatais está ali contemplada também, vai favorecer nesse sentido. Isso, vai favorecer as indústrias através da abertura de uma nova via que a gente vai fazer, que vai fazer a ligação ali dessa área da Associação da Metisa até lá na Tancredo Neves, a abertura da Tancredo Neves, estrutura melhor, pavimentação, drenagem, então a possibilidade também de abertura de novos lotes industriais ali na lateral. Então a gente está fazendo o trabalho da Tifatais, é um dos trabalhos que faz parte de todo esse processo de macro drenagem também dentro da área industrial, faz parte de todo esse plano para poder levar uma estrutura melhor para essa área ali, para o desenvolvimento das indústrias e das empresas, né? Nós também estamos trabalhando com alguns pontos na cidade, de levando estrutura também para poder proporcionar loteamentos novos, e isso também aumenta a oferta, que é a ideia também, para evitar esse processo das pessoas ficarem procurando loteamentos irregulares. Então a gente acaba fazendo isso. A linha de corte, quando a gente vai aplicar um REURB, a linha de corte para esses contratos de compra e venda é 2016. Então, caso alguém está ouvindo aqui pensando, existe a possibilidade de REURB, vamos fazer irregular, não existe essa possibilidade. São só para contratos antes de 2016. Essa ótimo. É a linha de corte. Isso é importante deixar claro também, né? E a gente está até para prever novos, entender onde estão acontecendo esses loteamentos também, a gente está contratando uma ferramenta de mapeamento para georreferenciamento, fotografia aérea, tudo isso para poder entender onde estão acontecendo novos loteamentos, mapear melhor a cidade. A gente está fazendo essa contratação para a nossa fiscalização ser mais efetiva. E assim coibir novos loteamentos irregulares e também ir atrás dos que estão acontecendo para a gente poder regularizar. Ok, importante detalhe, depois de 2016, loteamentos clandestinos irregulares vão ficar na clandestinidade e vão pagar o preço. Vão pagar o preço e a gente vai entrar com os processos administrativos para poder acabar com essas áreas irregulares. Muito bem, Gama, um abraço para você, obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura. Eu que agradeço o espaço. Obrigado, ouvintes.